Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 22 de março. Na sexta-feira, o Ibovespa teve um bom desempenho, retornando aí para cima dos 16 mil pontos. Isso em paralelo com uma apreciação da nossa moeda, né? Então a taxa de câmbio veio aí um pouco para baixo dos 5,50. Mas, por outro lado, na renda fixa, o comportamento aqui tem sido ruim, né? As taxas pré-fixadas longas elas continuaram subindo, né, de forma ininterrupta, diferente do que a gente achou que ocorreria depois da última reunião do Copom, né? Quando o Banco Central aqui subiu a taxa básica em 0,75, a gente achou que haveria uma ancoragem maior das taxas pré-fixadas aí, com vencimentos mais distantes, né? Então, assim, talvez tenha algum componente técnico para esse movimento na renda fixa, porque não é comum esse descolamento, né? Normalmente, quando a taxa pré ela sobe muito, o câmbio também desvaloriza, a bolsa eventualmente cai, mas não foi o que aconteceu. A bolsa está com um comportamento bom, a taxa de câmbio com um comportamento bom e a renda fixa indo por outro lado, tá? De toda forma, tem assim alguma justificativa, né? Juro longo mais alto usualmente decorre de receio fiscal, e aí tem também esse recrudescimento da pandemia que está aumentando sim pressões em favor de eventual ampliação das rodadas de auxílio emergencial para além do que já foi definido agora, né? E isso no momento em que a popularidade do governo está cedendo de forma mais célere. Assim, essas coisas trazem um receio sobre a preservação das contas públicas, mesmo depois da PEC emergencial, né? Convém lembrar que a PEC emergencial ela deixa na mesa a alternativa de decretação de estado de calamidade, né? Que significaria permissão para mais gastos, né? Sobretudo com saúde, mas também quando você define estado de calamidade, a PEC prevê que seja disparado aqueles gatilhos de controles de outras despesas, como congelamento de salário do funcionalismo e tudo mais. Sim, o fato é que essas coisas todas estão sendo debatidas em função da criticidade, né, da pandemia. Tá, assim, a gente não acha que esse vai ser o caminho a ser trilhado, né? Essa coisa de calamidade pública e tal, mas esse momento mais agudo mesmo das estatísticas de mortes e o noticiário dando conta de falta de leitos, de oxigênio, de outros insumos, aí, equipamentos para o tratamento dos enfermos, tudo isso sugere uma fragilidade política mais acentuada do Bolsonaro durante algumas semanas, né, que vulnerabiliza a percepção até fiscal. Mas, assim, em que pese os atrasos já reconhecidos e previstos no fornecimento de vacinas, a gente acha que vai sim acelerar de maneira importante a distribuição das doses no horizonte de 1 a 2 meses. E isso deve fazer ou induzir uma inflexão dessa fase aí mais crítica que a gente está vivendo. Nesse sentido, até o Ministério da Saúde já liberou o uso imediato dos estoques de segunda dose, né, que estão aí armazenados. Isso poderia imprimir um ritmo maior de imunização já nos próximos dias. Ademais, tem também, na semana passada, quer dizer, foram celebrados outros acordos com outros laboratórios para suprir a necessidade de vacinação aí no restante do ano, tá? Tem, lógico, muitos relatos, isso aconteceu bastante no fim de semana, dessa fragilização da relação entre o chamado Centrão e o Planalto, né? Então a gente tem que olhar com bastante cuidado, de perto, a temperatura política para identificar eventuais desvios da gestão macro que comprometa a credibilidade em função, né, desse contexto político. Mas, assim, é bom notar que o Paulo Guedes, ele não perdeu a oportunidade de expressar mais uma vez, nesse fim de semana, né, em um evento, que existe sim um foco maior na imunização, né? Então ele falou que a melhor política fiscal, que tem menor custo e que é mais eficaz, vai ser a vacinação em massa, né? Falou também da importância da reforma administrativa e ela está sendo trabalhada, né, com empenho pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. No exterior, a gente está vendo algum retrocesso no combate à pandemia na Europa.
que voltou com quarentenas em algumas regiões e tem atraso na disponibilização aí de vacinas, mas por outro lado, nos Estados Unidos, a gente vê muito êxito, né, nesse sentido de vacinação e redução das estatísticas de morte e tudo mais, o que somente eleva a visão de maior aquecimento da atividade no país. Tá? Isso em conjunto aí com mais um pacote fiscal segue fazendo com que se elevem as taxas das treasuries, né? O aumento dos juros lá do título soberano tem atrapalhado, né, o desempenho da Bolsa, mas como a gente está falando de forma recorrente, ainda não se observa uma grande fraqueza nos mercados acionários, né? Lembrando que semana passada os principais índices ficaram de lado, tiveram um declínio relativamente pequeno, mesmo com, né, a taxa de juro pré-fixada de 10 anos nos Estados Unidos, tendo ido para quase 1,75% ao ano. Tá? É interessante notar assim, que o Brasil não está sozinho no mundo, entre os países promovendo o aperto monetário. E na Turquia, onde as altas dos juros estavam ajudando a conter a desvalorização da moeda e instabilidade, teve demissão do presidente do Banco Central e agora isso está acarretando perdas importantes na moeda. Né, isso é válido para a gente ver a necessidade de ter ortodoxia. O presidente do Banco Central que está fazendo a coisa certa tem que ser preservado. Né, isso é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, o Banco Central está sendo mais duro, subiu a Selic em 0,75 ponto percentual. Está correto, a inflação ela começa a dar as caras, né, de forma generalizada, não só por aqui, também em outras regiões. Isso tudo exige realmente postura mais firme, né? A gente vê o Banco Central mais conservador até no Japão ou na Noruega, mas nos Estados Unidos e na zona do euro a diretriz ainda é de preservar os estímulos monetários aí com bastante intensidade. Eu fico por aqui, bom dia a todos.